Sábado de manhã. Você esperou essa folga a semana inteira? Sem reunião, sem obrigação, sem ninguém pedindo nada. O dia inteiro era seu. E você não fez nada, não por falta de vontade. Você tinha a lista, tinha os cursos abertos, tinha o projeto que prometeu para si mesmo há 3 semanas. Só que alguma coisa travou. Uma paralisia que você não consegue nem explicar direito. E no fim do dia, enquanto a culpa subia devagar, você chegou na mesma conclusão de sempre. O problema é meu, eu sou um preguiçoso mesmo. Mas e se eu te dissesse que essa conclusão está completamente errada? E o seu cérebro, naquele sábado, não estava falhando com você. Estava te protegendo de um colapso que você ainda não tinha visto chegar? É estranho isso. Eu entendo, sei como que é. Mas fica aqui, porque o que eu vou te mostrar agora não é motivação. É diagnóstico. Para você entender o que eu descobri, preciso te mostrar como era a minha cabeça antes. Eu não era o tipo de pessoa que não queria fazer nada. Eu era o oposto. Eu acordava pensando em 5 projetos ao mesmo tempo, ia dormir com a cabeça rodando simulação dos próximos 30 dias, no chuveiro já estava resolvendo o problema do trabalho de amanhã e no almoço já estava repassando o que não terminei essa manhã. A mente nunca parava, o corpo ficava parado. Toda vez que eu tentava sentar e trabalhar de verdade, acontecia a mesma coisa. Abria o documento, escrevia 2 parágrafos, revisava os 2 parágrafos, achava que estavam ruins, fechava o documento, abria o YouTube para dar uma descansada de 5 minutos e acordava 40 minutos depois com culpa e sem o projeto. Tentei de tudo. Pomodoro, bloqueador de site, rotina das 5 da manhã, agenda de papel, agenda digital, até alguém para me cobrar, lista de metas anuais, mensais, semanais, diárias, nada segurava. E o problema era que cada vez que eu falhava numa dessas técnicas, eu internalizava um pouco mais a mesma sentença. Não tem jeito. Você é procrastinador, falta vergonha na cara. Até que eu percebi que eu estava errando o diagnóstico desde o começo. O que eu chamava de procrastinação não era preguiça, era o meu sistema nervoso puxando o freio de emergência antes de eu fritar de vez. Sabe quando você liga o ar-condicionado, o micro-ondas, o chuveiro elétrico e o ferro de passar ao mesmo tempo? E a casa não pega fogo, mas o disjuntor cai. Não porque a tomada é fraca, porque o sistema tem inteligência o suficiente para se desligar antes de se destruir, porque o sistema tem inteligência o suficiente para se desligar antes de se destruir. Minha paralisia do sábado não era a falta de disciplina, era o disjuntor da minha mente caindo para me salvar de um curto-circuito que eu estava causando há meses sem saber. E quando eu entendi isso, a pergunta mudou completamente. A pergunta não era mais como eu me esforço mais. Era o que está sobrecarregando o meu sistema, por quê? Foi aí que eu descobri a resposta no lugar que eu nunca tinha parado para olhar com seriedade. A configuração real da minha própria personalidade. Existe um modelo chamado Big Five, framework de personalidade mais validado pela psicologia moderna. 5 traços: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Mas eu não vou te dar uma aula sobre psicologia, porque existem pessoas que já são formadas nessas áreas e são melhores que eu para explicar sobre isso. Mas eu só estudo algumas coisas em si só para usar como ponte algumas coisas. Mas enfim, eu vou te mostrar esses 5 traços através de um filtro que vai fazer tudo isso fazer sentido muito mais rápido. Se você conhece Blue Lock, você já entende mais sobre personalidade e produtividade do que imagina. Blue Lock tem 5 mestres que treinam os melhores atacantes do mundo. Na verdade, são os japoneses que querem ser os melhores atacantes do mundo. Cada um com uma filosofia completamente diferente. Nenhum jogador atinge o topo copiando o estilo dos outros. Só chega lá quem descobre qual é a sua arma única. É exatamente isso que os seus traços de personalidade fazem pela sua produtividade. Vamos um por um sobre os 5 mestres da Liga Anel Egoísta, da Liga Anel Egoíste. Presta atenção em qual desses estilos é o seu. Primeiro vamos pelo Noel Noah. Alta conscienciosidade, é um trava-língua esse treco. A máquina lógica, é o perfil que funciona com sistemas limpos, dados precisos e rotina sem ambiguidade. Quando a estrutura está clara, esse perfil entrega resultado absurdo. Quando não está, a mente trava esperando uma ordem que nunca chega. Se você é o Noel Noah,
O seu problema quase nunca é motivação, é falta de clareza sobre qual é a próxima ação concreta. Você não precisa de mais força de vontade, precisa de um protocolo. Chris Prince, energia física como fundação, é uma produtividade baseada na máquina biológica. Esse perfil opera em ciclos de alta intensidade, mas só sustenta o desempenho se o descanso for tratado como parte do sistema, e não como prêmio de fim de semana. Se você é Chris Prince e está travado, provavelmente está tentando esforçar com uma bateria carregada de verdade. Sono, recuperação e pausa não são luxo para esse perfil, são um pré-requisito obrigatório. Lavinho, alta abertura, fluxo criativo, é o perfil que gera ideia com facilidade, que conecta conceitos que ninguém conectaria e entra em estado de fluxo quando está genuinamente interessado, mas é também o perfil que morre dentro de planilhas rígidas, rotinas engessadas e sistemas de controle excessivo. Prender o Lavinho numa rotina de Noel Noah não aumenta a produtividade, ela destrói a execução. E se você é o Lavinho nessa história, o problema não é foco, é que você está tentando ser um robô quando a sua arma é exatamente a imprevisibilidade. Mark Snuff, sistemas e contingência. Esse perfil não produz no caos, produz na estrutura, não é rigidez, é inteligência de processo. Snuff cria rotinas, automações e planos de contingência para que o trabalho aconteça mesmo quando a motivação falha. Se você é Snuff e está travado, provavelmente tentou executar sem ter construído o sistema de suporte primeiro. A fundação vem antes da velocidade. E Julian Locke, velocidade e adaptação em tempo real. É uma execução rápida, decisão simplificada, ajustes no caminho. Esse perfil paralisa quando o planejamento demais substitui a ação, prefere corrigir o erro real do que simular o erro imaginário. Se você é Julian Locke tentando planejar como Snuff, você vai ficar preso no plano para sempre e nunca vai sair do lugar. 5 mestres, 5 formas reais de uma mente funcionar. 5 formas reais de como que a mente funciona. E agora vem a pergunta que muda tudo. Qual é o seu mestre? Porque o que eu descobri sobre mim mesmo foi isso. Eu sou um Lavinho tentando produzir como Noel Noah, tem alta abertura, em que a minha cabeça gera projetos novos toda semana e eu me interesso de verdade por todos eles. Alta conscienciosidade, mas quando chega a hora de executar, exijo um nível de qualidade que custa o triplo de energia que o projeto deveria custar. Alto neuroticismo. Minha cabeça simula o futuro em loop, mesmo quando o corpo está parado. A mente corre uma maratona enquanto o corpo está sentado no sofá. O gasto de energia mental é real, mesmo que invisível de fora. Alta amabilidade. Eu disse sim para tantas coisas dos outros e sobrava zero de capacidade para mim mesmo. E a introversão. Cada reunião, cada interação, cada mensagem de voz de 3 minutos que eu precisava responder ia drenando uma bateria que eu nunca recarregava de verdade. Isso não é preguiça, é um carro com o freio de mão puxado rodando em marcha forçada. Você pisa no acelerador, o motor ronca, o combustível vai embora, a fumaça sobe e o carro não sai do lugar. O problema não é o motor, é que você está dirigindo com o freio ativado e nunca ninguém te ensinou a soltar. E a mente que planeja tudo e não executa nada não sofre de preguiça, ela sofre de exceção de futuro. Eu sei que você está reconhecendo alguma coisa agora. Talvez seja a lista interminável de cursos que você comprou e nunca terminou. Não porque eram ruins, mas porque a sua abertura alta te faz pular para a próxima ideia antes de extrair o valor da anterior. Talvez seja o projeto que você não lançou porque ainda não está bom, porque está bom há 3 semanas atrás e o que te trava é o perfeccionismo calculando o custo de ser julgado. Talvez seja o dinheiro que você já gastou em um aplicativo de organização, caderno novo, curso de produtividade, acreditando que o objetivo externo ia resolver o problema interno. Você não precisa de mais um aplicativo, você precisa de um espelho, ou talvez seja a exaustão de uma semana inteira onde você trabalhou, ajudou todo mundo, não disse não uma vez e chegou no sábado sem energia para fazer nada e útil para você mesmo. Se alguma dessas cenas doeu, não foi coincidência, foi reconhecimento. Mas aqui eu preciso parar, porque tem uma voz dentro do Locke que não aceita que você fique confortável com o diagnóstico. Empate ego, o arquiteto de todo o programa, não criou o Blue Lock para que os jogadores descobrissem quem eram e ficassem satisfeitos com isso. Ele criou para que eles usassem o que descobriram
com uma arma. Se ele estivesse aqui agora, ele diria isso diretamente para você. Autoconhecimento sem ação não é sabedoria, é uma desculpa bem fundamentada. Descobrir que você é um lavinho travado numa rotina de Noel Noah não te dá permissão para continuar travado, dá a obrigação de redesenhar o jogo. Identificar o seu disjuntor não resolve a sobrecarga. Mover os itens que estão sobrecarregando o circuito é o que resolve. Saber que você tem neuroticismo alto, que a sua cabeça simula o futuro em loop, não é um diagnóstico final, é o ponto de partida para construir um sistema que funcione com essa mente, não contra ela. O ego aqui não é arrogância, é a recusa de aceitar a mediocridade como destino inevitável. Descobrir a sua personalidade não é uma desculpa para continuar travado, é a obrigação de desenhar o seu próprio plano de evolução. Então, o que você faz com isso agora? Primeiro movimento: forte objetivos simultâneos. Tenta correr para 5 direções ao mesmo tempo, termina no mesmo lugar, só que exausto na procrastinação. É falta de vetor. Escolha uma direção principal agora, as outras esperam. Não porque não importam, porque a atenção dividida não gera resultado em nenhuma delas. O segundo movimento é: identifique o seu traço dominante e escolha a ferramenta certa. Se você é Noel Noah, pare de tentar se motivar e comece a criar clareza de protocolo. Se você é Lavinho, pare de tentar se disciplinar em rotinas rígidas e comece a criar bloco de fluxo livre. Se você é Chris Prince, pare de negociar com descanso e comece a tratar recuperação como tarefa no calendário. O erro não é a falta de esforço, é usar a ferramenta errada para a mente certa. 3. Trate recuperação como diagnóstico, não como prêmio. A bateria da sua personalidade, seja ela mental, social ou física, não recarrega sozinha e não recarrega com scroll de celular. Ela precisa do tipo específico de descanso que seu perfil exige. Descobrir qual é esse tipo é parte do seu trabalho. Não é sobre trabalhar mais, é sobre parar de lutar contra a sua própria natureza, começar a usá-la como vantagem. Produtividade sem autoconhecimento é só uma forma gourmetizada de se esgotar mais rápido. Agora, eu quero uma resposta sua. Qual dos 5 mestres é você? Noel Noah, Chris Prince, Lavinho, Mark Snuff ou Julian Locke? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários, porque cada perfil tem uma estratégia específica para sair do travamento. Se em algum momento desse vídeo você pensou, ele está descrevendo a minha vida, deixa o like, é esse sinal que faz esse conteúdo chegar em alguém que ainda está se chamando de preguiçoso sem motivo. E se inscreve no canal. De empate ego não aceita mediocridade e no fundo você também não aceita. O bloco da sua vida começa quando você para de copiar o sistema operacional dos outros e aprende a usar o seu. Espero que tenha gostado desse vídeo, mas antes escolha um desses 2 vídeos e boa sorte nos campos de batalha.